Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, esteja em nossos corações. Primeiramente, parabéns a todos que com esse friozinho que estão, mas com certeza sairão daqui aquecidos, pelas vibrações espirituais dessa casa de oração. Como o Haroldo disse, eu escolhi para a gente fazer uma reflexão na noite de hoje sobre esse tema, os 4 destinos da alma. Lá no item 23, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo que trata do ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, quando fala sobre laços de família, limites da encarnação e outros assuntos, fala assim, o item 23, em resumo, são apresentadas 4 alternativas para o homem sobre seu futuro de além-túmulo. O nada, conforme afirma a doutrina materialista, o ser integrado ao todo universal, conforme afirma a doutrina panteísta, a individualidade da alma, com a fixação definitiva do destino, de acordo com a doutrina da Igreja, das religiões tradicionais, e a individualidade da alma com progresso infinito, conforme a doutrina espírita. Então, fala aqui no Evangelho, são 4 destinos. E a gente tem aí algumas definições para o Espiritismo, Quando a gente fala o que é o Espiritismo, a gente fala assim, que é Consolador Prometido, que é Terceira Revelação, que é Cristianismo Redivivo, e é tudo isso realmente, Porque o Espiritismo, ele consola a dor, as pessoas compreendem que a vida continua, é o Cristianismo Redivivo, porque revive os ensinamentos de Jesus de uma maneira simples, clara, objetiva, fácil de todos entenderem, tira os véus, Não tem dogmas, então facilita. E é a Terceira Revelação, porque nós tivemos a primeira com Moisés, que apresentou o Deus único, a segunda com Jesus, que mostrou o Deus Pai misericordioso, e a Terceira Revelação com a doutrina espírita, que mostra o Deus, como inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E é o Consolador Prometido, porque Jesus falou, eu rogarei ao Pai, e esse enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, para que te explique coisas que não pode entender agora, entendeis agora, e revele coisas que também não é o momento de ser revelado. Então, Jesus prometeu que enviaria esse Consolador. Então, ele é tudo isso e muito mais. Mas ele é muito mais porque, na definição de Allan Kardec sobre o que é o Espiritismo, ele define o Espiritismo, lá no livro O que é o Espiritismo, como sendo uma ciência. Uma ciência que investiga a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Então, além de ser Consolador Prometido, Terceira Revelação, Cristianismo Redivivo, Espiritismo tem uma definição própria, porque essas definições de Cristianismo Redivivo, é a Terceira Revelação, é o Consolador Prometido, é nós que fomos criando, fomos definindo o Espiritismo como sendo isso. A partir do momento que nós vamos vendo que ele realmente é, que ele revive o cristianismo, que ele consola e que é a Terceira Revelação, revelando coisas que não eram possíveis ser reveladas naquele tempo. Mas Allan Kardec, então, define ele mais abrangente lá no livro que é o Espiritismo, ao falar isso, que ele é uma ciência que estuda a origem, como os espíritos se originam, da onde, como eles vêm. Então a gente sabe
que tem todo um estudo na doutrina para mostrar a origem dos espíritos, né? Que passam pelos 3 reinos, vêm evoluindo, né? Chegando ao reino hominal, tendo o seu livre-arbítrio, desenvolvendo a sua inteligência, a sua natureza de como são os espíritos. Nós sabemos que o espírito, na definição de Chico Xavier, se nós pegarmos uma cabeça de um alfinete, cabe milhares, milhões, né? Numa analogia de espírito, porque o espírito é a essência nossa. Ou melhor, nós somos espíritos, mas a gente, por força didática, às vezes a gente fala, o meu espírito, né? A gente não fala assim, quando eu sair daqui, o meu espírito. Não é o meu espírito, sou eu. Eu sou o espírito, que tem um corpo momentâneo, utilizando nessa encarnação, e que terei outro em outras encarnações. Então, eu sou o espírito. Então, qual é a sua natureza, né? De onde eles se originaram, né? Se originaram de Deus. Deus que cria os espíritos, né? E ele não está criando sempre. Sempre. E as suas relações, o seu destino, né? Qual é o destino do espírito? Da definição de Kardec, e as suas relações com o mundo corporal. Então, como os espíritos se relacionam com o mundo corporal? Eles se relacionam com o mundo corporal através da comunicabilidade dos espíritos, que é um dos princípios básicos do espiritismo, que tem como princípio a existência de Deus, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a imortalidade da alma. Então, como eles se relacionam? Por um dos princípios básicos do espiritismo, que é a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, os espíritos se comunicam com o mundo corporal. Eles se relacionam com o mundo corporal de forma direta, através da mediunidade, e de forma indireta, através das inspirações que eles nos passam. Quando nós estamos voltados às coisas positivas, às coisas do bem, nós somos auxiliados, somos inspirados pela espiritualidade. Então nós falamos assim, todos são médiuns. E Allan Kardec falou isso, mas ele explicou o que é ser todo mundo médium. Que tem o médium na acepção da palavra, que é o medianeiro, que é o intermediário do mundo material com o mundo espiritual. É aquele que é capaz de decodificar uma mensagem espírita, de um espírito, que passa uma ideia e ele decodifica aquela ideia. Ou seja, pela psicofonia, pela psicografia, ele passa aquilo que o espírito está falando para ele. Ele explica aquilo. E os outros médiums são aqueles que sentem em menor grau, que têm sensibilidade para sentir a presença dos espíritos. E essa sensibilidade todos nós temos. Existe uma diferença entre o médium ostensivo e o médium como nós somos. Então eu costumo fazer uma analogia, uma comparação, falar assim, todo mundo pensa, mas nem todo mundo é filósofo, né? Nem todo mundo consegue fazer pensamentos mais elaborados, mas todo mundo pensa. Então todo mundo sente e percebe a presença de espíritos, mas nem todo mundo consegue entender, decifrar e revelar o que o espírito está falando. Então, é através da mediunidade da comunicabilidade, que eles se relacionam com o mundo corporal. E também através da reencarnação. Porque nós voltamos ao mundo corporal para fazer a nossa evolução. Tanto é que no livro dos Espíritos, na pergunta 132,
Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação. Porque os espíritos encarnam, tomam um corpo de carne. Ele faz essa pergunta: qual o objetivo da encarnação? E a resposta é: Deus lhes impõe a encarnação, com o fito de fazê-lo chegar à perfeição. E para chegar a essa perfeição, necessário é que ele passe por todas as vicissitudes do mundo corporal. E também para contribuir com a parte que lhe compete na criação. Então nós somos criados por Deus, simples e ignorantes lá na nossa origem, mas para também contribuir com a parte que nos compete na criação, porque nós somos co-criadores. Também, à medida que nós formos evoluindo, nós vamos atingir a condição de sermos colaboradores de Jesus, de não mais precisar reencarnar, de estar somente no mundo espiritual. Mas até que isso aconteça, todos os espíritos, na sua origem, têm a obrigatoriedade, a imposição de passar pelas fieiras da encarnação. Então, eu repito sempre isso: quando a gente lê algum livro, quando alguém falar que os espíritos podem evoluir somente no mundo espiritual, a gente tem que lembrar da pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que fala que a encarnação é uma imposição, é necessário encarnar. E mais para frente, na pergunta 167, Allan Kardec muda um pouquinho o formato da pergunta, porque ele já pergunta diferente: qual a finalidade da reencarnação? Por que os espíritos reencarnam? Pergunta diferente. Por que essa relação com o mundo corporal? Por que eles reencarnam? Qual a finalidade? E os espíritos responderam: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça de Deus? Então, porque os espíritos, porque nós reencarnamos com uma finalidade: expiação, vírgula, aprimoramento progressivo da humanidade. Nós reencarnamos para expiar o nosso passado, sim, mas não só para isso. Nós não reencarnamos só para passar por sofrimentos, por dores, por dificuldades, ou para expiar algum erro do passado, mas principalmente para contribuir com o aprimoramento progressivo da humanidade. Então, cada um de nós, ao sermos criados por Deus, cada um de nós tem uma destinação. E por que a gente vem voltando? Vai voltando para expiar e contribuir com o aprimoramento, estar contribuindo com a melhoria do nosso mundo, da nossa humanidade. E como a gente muda a humanidade? Mudando as pessoas? Mudando as instituições? Ou mudando a nós mesmos? Quando cada ser humano for se transformando, se modificando, automaticamente as instituições também vão melhorando. Então, é o trabalho de renovação interior, de trabalho de modificação. Então, os espíritos se comunicam, se relacionam com o mundo material, se comunicando e reencarnando, precisando tomar um corpo de carne. Mas na definição de Allan Kardec, está lá que ele fala do destino dos espíritos, né? A origem, a natureza e o destino dos espíritos. E é esse destino que nós lemos aqui no Evangelho. Os destinos que as pessoas dão para a alma. Que destino as pessoas dão? Então, os materialistas dão o destino do nada, né? Fala, ó, morreu,
acabou. O que importa é o tempo que você está aqui. O materialista mesmo, ele fala que até mesmo as nossas relações de afetividade, os nossos amores, os nossos bem-querer, tudo é fruto apenas de combinações físicas, químicas. Não existe um ser além que sobrevive ou que pensa por nós, que é a alma, né? Pensa pelo corpo. Para eles só existe a matéria. E acabou, morreu. Tudo para eles. No entanto, é bom fazer uma janelinha para falar que a pessoa é materialista não quer dizer que a pessoa é do mal. Não quer dizer que a pessoa não faça o bem, que ela prejudique os outros. Porque tem muitos materialistas que não acreditam em Deus, né? Eles não acreditam na existência de Deus. Não acreditam em espiritualidade. Mas eles são mais espiritualizados de que muitos que se dizem espiritualizados, que fazem o bem mais do que aqueles que se dizem cristãos, que se dizem espiritualizados. Então tem que fazer essa separaçãozinha. Eles não acreditam. E é assim, como eu falei, nós espíritas acreditamos na comunicabilidade dos espíritos. O fato de nós sabermos que os espíritos se comunicam, não é necessário que, acreditando que eles se comuniquem, que a gente acredite em todas as comunicações. E ache que todas as comunicações são verdadeiras. E isso Allan Kardec que nos ensinou. Lá no livro dos médiuns, nas últimas mensagens, quando ele coloca lá as chamadas mensagens apócrifas. São aquelas mensagens que parecem verdadeiras, mas que são falsas. E ele colocou lá justamente para análise. Comunicações assinadas por São Luís, por Santo Agostinho, que a gente vai lendo e de repente a gente percebe que lá dentro daquele texto tem incoerências. E jamais Santo Agostinho, São Luís ou outro espírito de nome que está lá iria falar aquilo. Ele colocou e compara com uma verdadeira. Então, o fato de um dia nós descrermos de uma mensagem não nos dá o direito, ou não é necessário que a gente deixe de acreditar em todas. Porque em questão de mediunidade, como dizia o Simonetti, existe dois tipos de tolos. Os que acreditam em tudo e os que não acreditam em nada. Não tem que ter o meio termo, tem que ter o bom senso, o equilíbrio. E o bom é que a doutrina espírita nos dá essa oportunidade de a gente analisar, duvidar, deixar de acreditar. Estou falando isso da mediunidade porque muitas pessoas que se tornaram materialistas se tornaram por não acreditar em algumas coisas que as religiões tradicionais pregavam e até pregam até hoje, de que o mundo foi feito em 7 dias, das 7 pragas do Egito, que Deus castiga eternamente. Então, o fato da pessoa não aceitar isso, que o mundo não foi feito em 7 dias, porque a ciência prova que não foi assim, e outras coisas que está lá, e que Deus não castiga ninguém eternamente, não é necessário, pelo fato de não acreditar nisso, deixar de acreditar em tudo. Mas, às vezes, as pessoas tomam essa decisão. Então, poderia aplicar-se a mesma fala do Simonetti. Em questão de coisas ditas por religiões, existem 2 tipos de tolos. Os que acreditam em tudo e os que não acreditam em nada. Também ali tem que ter o bom termo. E muitos materialistas, ou são muito mais materialistas, ou são muito mais por orgulho do que propriamente dito por convicção. São no sentido de se
acharem acima dessas informações, se sentirem maiores. Então é muito mais por orgulho do que por convicção. Tanto é que no livro dos Espíritos, lá na pergunta 962, está lá: como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Como pode ter gente que não acredita nas coisas espirituais? Como pode haver céticos? Se acreditando ou não, e isso não é o Espiritismo só fala, se acreditando ou não, existe alma. Existe alma. Então, como pode haver? E os Espíritos disseram assim a Allan Kardec: eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser fanfarrões. Então, o que é um fanfarrão? Fanfarrão é aquele que alardeia coragem, né? Que alardeia ser forte, mas que não é nada disso. Que a hora que o bicho pega, como se diz, ele fala: ai meu Deus, né? Ele lembra de Deus, lembra de Nossa Senhora, se ele crê em outro tipo de inspiração, ele: ah, minha Nossa Senhora, ai meu Deus. Então eles são verdadeiros fanfarrões, né? Ele fala aqui: eles são em número muito menor do que se julga, porque se fazem de espíritos fortes durante a vida somente por orgulho, mas no momento da morte, né, eles se modificam. Então esse é o destino que o materialista, como falou aqui. Em resumo, são apresentadas 4 alternativas: o nada, conforme a doutrina materialista. Depois tem uma segunda crença, né, que é a crença dos panteístas. Então, lá no livro dos Espíritos, trata muito rapidamente do panteísmo, porque o panteísmo é uma crença existente e existe até os dias atuais. Se a gente dá um Google lá, a gente vai ver que fala dos panteístas. Panteístas, a crença deles é de que quando a gente morre, volta para o todo, como falou aqui, o ser integrado ao todo universal. Digamos que quando nós morremos, né, quando a pessoa morre, é como se fosse uma gota d'água que fosse lançada no oceano. Vira uma coisa só lá no oceano. Não perde-se a individualidade. Então o panteísmo volta ao todo. É aquela crença de que Deus e o todo, o universo, são uma única mesma coisa. E que Deus não existe como um espírito separado. Então, é um todo. E nós fazemos parte desse todo, na crença deles. E uma vez terminada a nossa existência aqui, fomos diluídos nesse todo. Então, o panteísmo deriva do grego, que é pan, e tem o sentido de tudo, e theos, Deus, que significa Deus. Então, essa é a doutrina dos panteístas. Então, não tem individualidade, né? Acabou, morreu, voltou para o tudo. Depois tem a doutrina, como falou aqui, a terceira, né, o destino dado, da individualidade da alma, com fixação definitiva do destino, de acordo com a doutrina da igreja. Então, é o destino dado para a alma pelas religiões tradicionais, que dependendo daquilo que nós aqui praticamos, daquilo que aqui nós fazemos, ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno, ou estagiamos no purgatório, e alguém possa interferir por nós. E se a gente conseguir um merecimento, dependendo de quanto foi pago por das indulgências, sobra um grauzinho acima, né? É assim? Então tem essa, que é a crença deles. Essa crença do céu e inferno, hoje ela já está bem mais, né,
amenizada, porque muitas pessoas e as próprias religiões tradicionais já não pregam esse inferno de eternos sofrimentos. Uma minoria, mas uma maioria ainda insiste nessa ideia das religiões tradicionais, que a gente só tem uma existência, que somos criados no momento da concepção ou do nascimento, e que a nossa existência se resume no período que vai do nascimento, lá do berço, ao túmulo, período que a gente vive até a morte. E aí tem esse destino, eu cumpri, eu fui batizado, eu fui crismado, eu fazia isso, fazia aquilo, fazia isso, cumpri certos dogmas, certos rituais, céu. Não fiz isso, inferno. É a crença, uma só existência. Porque um dos princípios fundamentais entre aqueles 5 que eu falei do Espiritismo, que é a imortalidade da alma, todas as religiões, tirando os materialistas e os panteístas que se dissolvem no todo, as outras creem na imortalidade da alma. Fala, nós vamos para a eternidade. Nós vamos ficar na eternidade. Então todo mundo acredita que a alma é imortal. Mas a forma que é essa imortalidade é que é diferente. Não é imortal só o espírito. É o espírito que é imortal. Não é só de uma existência, é de muitas existências. É diferente da fala da doutrina reencarnacionista. Outros ainda acreditam nessa unicidade da existência, no esperado dia do juízo final. Nós vamos ficar aguardando o dia que virá o Senhor e irá separar os bodes das ovelhas, como fala na mensagem do Evangelho. Sendo considerados lá, os bodes os maus, que ficarão à esquerda, e os bons, as ovelhas, que seriam à direita. Eu já falei isso aqui, muitos aqui até já ouviram, que quando a gente fala assim, que virá um Senhor para separar os bodes das ovelhas, fala assim, pode fazer um raciocínio, Falar, mas Jesus já foi preconceituoso, já falou que os bodes vão ficar à direita, e só as ovelhas, os bodes vão ficar à esquerda, e só as ovelhas à direita. Mas como que ele escolheu isso? Aleatoriamente? E aí dá para a gente fazer um mundo de reflexões outras. Mas eu faço essa. Se a gente pegar os bodes e as ovelhas, a gente vê quem dá mais ao homem. Quem produz mais. Bode dá, no caso a cabra, dá o leite, dá o couro, dá a carne. Talvez mais alguma coisa. As ovelhas dá o couro, dá o leite, dá a carne e dá a lã em abundância. Então ela oferece mais. Oferece mais. Então quem são, entre aspas, os escolhidos? Quem são aqueles que, quando retornam para o mundo espiritual e se adaptam mais rapidamente a esse retorno? A nossa verdadeira casa, que é a pátria espiritual, com menos pesos na consciência, são aqueles que doam mais, aqueles que oferecem mais aos outros e a si próprio enquanto estão encarnados. Por isso que deu essa analogia, Então, quem ficará à direita do Pai? Aqueles que produziram mais, aqueles que doaram mais. É uma analogia. Então, muitos acreditam nisso, que vão lá ficar esperando, eu cumpri com meus rituais, eu paguei meu dízimo, fiz isso, fiz aquilo, eu vou ser o escolhido. Aquele meu vizinho lá que não fazia nada, não vai ser o escolhido. Não, a escolha, se existisse, seria feita em cima dos que melhor praticaram os ensinamentos de Jesus. Em cima daqueles que melhor fizeram aos outros somente aquilo que gostariam que os outros lhe fizessem.
Seria nesse caso. Então, as religiões tradicionais acreditam nisso. E os reencarnacionistas, né, que é da individualidade da alma com progresso ao infinito, conforme a doutrina espírita. Então, para os reencarnacionistas, e reencarnacionistas não são só espíritas, tem muitos espiritualistas que são reencarnacionistas e tem muitos espiritualistas que não são reencarnacionistas. Mas a doutrina espírita é reencarnacionista. Nós, através da reencarnação, nós vamos, através das oportunidades, através das reencarnações, nós vamos fazendo o nosso progresso espiritual. Quando nós reencarnamos, se nós estivéssemos lá na época do Coliseu, provavelmente a gente tinha ido lá a aplaudir os cristãos serem comidos pelos leões. Aí a gente vem evoluindo, vem progredindo, vem ampliando o nosso nível de consciência em relação ao bem e ao mal. E hoje a gente já se comove ou se revolta quando vê um ato de violência, quando vê um ato de agressividade. Mas no passado a gente não via dessa maneira. E é através das reencarnações que nós vamos desenvolvendo isso. A reencarnação, através do progresso da reencarnação, não tem retrocesso. Então, cada reencarnação que nós fazemos, nós podemos até estacionar, por utilizar mal o nosso livre-arbítrio. Mas aquilo que nós adquirimos de melhoria em nós, de conquista, a gente não perde. E a gente vai melhorando. Basta ver o nosso mundo. A gente fala, mas está tendo guerra lá, está tendo guerra não sei aonde. Parece que está cada vez pior. Não, não está cada vez pior. Porque se estudarmos a história da humanidade, nós vamos ver que houve progresso. Sim. A diferença é o tempo que a informação chega, a rapidez que a gente toma conhecimento. Porque aconteciam coisas muito piores do que as que estão acontecendo agora. Só que nós não tomávamos conhecimento, não ficávamos sabendo. Então, através das reencarnações, através desse progresso, né, que a gente faz, a gente vai selando o nosso destino após o nosso desencarne. Qual vai ser o nosso destino? Nós vamos sofrer ou nós vamos ficar felizes? Vamos ficar mais perturbados durante o período da perturbação da morte ou menos perturbados? Vai demorar mais ou menos tempo? O nosso destino, através das reencarnações, é construído aqui, enquanto nós estamos, para a próxima reencarnação também, e para a desencarnação dessa. Se eu quero usufruir do planeta Terra, quando ele for um pouco melhor, voltar, ter a felicidade e a oportunidade de aqui reencarnar, eu tenho que ajudar a construir essa melhora agora. Finalidade da reencarnação, aprimoramento progressivo da humanidade, ajudar, contribuir para aqui a humanidade melhore. Porque senão, não vamos para ter o destino das religiões tradicionais, não vamos ficar no inferno de eternos sofrimentos, mas vamos reencarnar em mundos que comportem as nossas fraquezas ainda. Lá no outro princípio básico do Espiritismo, pluralidade dos mundos habitados. Então não existe só o planeta Terra, existem muitos outros mundos habitados. Mundos de prova e expiação, no mesmo estágio que está a Terra hoje, com as coisas que ainda acontecem, mundos de provas e expiações, já mais próximo do mundo de regeneração, melhor do que já está o planeta Terra hoje, mas ainda sendo mundo de provas e expiações, e mundos mais atrasados, mundos de provas e expiações
mais atrasados do que o planeta Terra, ainda com mais violência ainda do que existe nos mundos, provas, esse mundo chamado planeta Terra. Então, olha como é uma engenharia divina, né? Uma beleza. Não tem só um mundo habitado, são muitos mundos habitados. Que a gente fala, olha, a população da Terra hoje é de 7 bilhões e 500 milhões, 8 bilhões de pessoas, né? Fala, mas de onde que vem tantos espíritos? Se lá no tempo de Jesus era 1 milhão, hoje já são 8 bilhões. Porque existe migração e emigração de espíritos. Existem espíritos que reencarnam na Terra e depois reencarnam em outros mundos, e existem espíritos de outros mundos que reencarnam no planeta Terra. Então está lá no livro A Gênese. Se a gente ir lá no livro A Gênese de Allan Kardec e estudar o capítulo Migração e Imigração de Espíritos, nós vamos ver isso. Se nós lermos o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, através do Chico Xavier, nós vamos entender esse mecanismo. E se nós lermos Os Exilados de Capela, nós vamos compreender também esse ensinamento. Essa fala que eu dei, de que a gente pode ir para mundos e outros mundos que ainda compactue com as nossas deficiências, ou até mais atrasados, porque nós estamos com inteligência desenvolvida, mas com a moral não acompanhando. Então vamos fazer igual os exilados de Capela vieram fazer no planeta Terra. E os exilados de Capela, o que é? Eram habitantes de uma estrela chamada Capela, que evoluía muito intelectualmente, e aqueles que não evoluíram moralmente vieram reencarnar no planeta Terra para ajudar a descobrir o fogo, né? Fazer a roda redonda, né? Deixar de ser quadrada, porque eles já tinham inteligência para isso. Então eles vêm, é isso que a gente quer para nós, voltar para trás, né? Do ponto de vista material. Se nós nos esforçarmos e contribuir pela nossa melhora interior, nós vamos ter a felicidade de habitar mundos mais adiantados, ou voltar na Terra, quando a Terra já for um mundo de regeneração. Ela vai ser um mundo de regeneração. Não é invenção dos espíritos que a Terra vai se transformar num mundo de regeneração. Não é. Ela vai se tornar um mundo de regeneração. Mas não vai ser no tempo que às vezes a gente fica esperando, né? Era no ano 2000, agora nós estamos no ano 2025. Porque essa transformação, ela depende de nós. É nós que vamos ter que fazer essa transformação. São os espíritos que reencarnam na Terra. Então daí a diferença, né, da doutrina espírita, ao nos mostrar que nós somos reencarnacionistas. Mostrar que a responsabilidade de se tornar melhor e de fazer o mundo melhor não é de quem fala aqui na frente. Não são dos livros, não é do médium, não é dos nomes conhecidos do Espiritismo. Eles trazem as orientações. Os livros trazem as orientações. Mostram os caminhos. Mas o trabalho é feito por nós, por cada um de nós. Nós não vamos ficar esperando o juízo final, nós não vamos ir para o céu de beatitude e contemplação, tampouco para o inferno de eternos sofrimentos. Nós vamos para onde a nossa consciência nos levar. Quando deixarmos este mundo, sairmos desse corpo aqui, bonitinho que nós temos hoje, e irmos para o mundo espiritual, eu vou para o umbral. Tem gente que já fica falando, né? Não, eu com certeza vou para o umbral. Se você ficar falando a vida inteira que você vai para o umbral e se não se melhorar, você vai lá mesmo. Ou melhor, você vai para uma região onde vai existir espíritos que ainda compactuam com o mesmo jeito de você pensar e ser.
Agora, quando nós nos tornamos melhores, nós não vamos subir para outras esferas automaticamente, mas vamos nos encontrar na psicosfera do planeta Terra com espíritos que pensam no bem, que faziam o bem, que amavam o próximo. Nós vamos para lá. E é bem assim. Então nós não devemos temer a morte. Nós devemos nos preparar para a morte. Saber que um dia isso vai acontecer. E que quando isso acontecer, eu não vou para um umbral. Não. Vamos se esforçar para ir para um lugar melhor, né? Agora, se ficar marcando o passo, perdendo oportunidades, provavelmente, nem que não seja um umbral, nós vamos nos encontrar com aqueles que faziam e fazem as mesmas coisas que nós fazemos. Então, essa é a diferença da doutrina reencarnacionista, do destino dado aos espíritos. Não é destino pré-determinado por decretos que vêm de cima para baixo. Não, se você cumprir esses dogmas, você está legal. Se você não cumprir, você não está. Então é nós, depende de cada um de nós. É só a gente aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece de fazer a nossa transformação moral. Então, sempre que a gente falar assim, o que é o Espiritismo? Quando a gente lembrar do Espiritismo, vamos lembrar que o Espiritismo é uma ciência. E que é uma religião de tríplice aspecto. Que é ciência, que é filosofia de consequências morais. Daí quando a gente fala que é religião, né? Ciência, filosofia e religião. Mas não é meramente uma religião só. É uma filosofia de consequências morais, que ensina o homem o religare, o se religar a Deus. Não é uma religião estabelecida através de formalidades. Não é. Espiritismo. Que religião é a sua? Eu sou da doutrina espírita. Mas ela é uma religião? Se você entender religião no sentido de religar o homem a Deus, ela é. Se você entender como sendo religião só de obrigatoriedade, de seguir dogmas, ela não é. Porque ela nos dá a liberdade de pensar, a liberdade de duvidar e a oportunidade de crescer. Mas eu vi lá no Livro dos Espíritos outro dia, e aqui no Evangelho segundo o Espiritismo também tem. No que se fundamenta, então o Espiritismo tem dogma, né? No que se fundamenta o dogma da reencarnação. Tem aqui, tem no Livro dos Espíritos. Parece a palavra dogma. Mas é dogma no sentido não poder duvidar, questionar e pensar. Mas dogma no sentido de ser o princípio, o ponto fundamental de uma doutrina. Sem reencarnação não é espiritismo. Eu sou espírita, mas eu não acredito na reencarnação. Então você é espiritualista. Porque você pode acreditar num monte de coisa e não acreditar na reencarnação. Você pode acreditar em Deus, acreditar em tudo. Mas você não é espírita. Então, a reencarnação é o ponto fundamental da doutrina espírita. Porque tudo na nossa vida, para o nosso progresso, vai girar em torno do reencarnar. Primeiramente, lá do encarnar, quando a gente é criado e vai desenvolvendo-se, e o reencarnar quando nós já desenvolvemos o livre-arbítrio e a inteligência. É assim. E a reencarnação está presente até na natureza, em todo lugar. O progresso está presente em todo lugar, no reino mineral, animal, vegetal. Então, no reino tem uma pedra que serve só para quebrar o nosso dedo, né? A gente dá um tropeção e quebra o dedo. Mas tem a pedra, que é o diamante,
É diferente, né? Tem o animal que pode ser domesticado, que pode ficar dentro da sua casa, e tem o animal que não pode, porque ele ainda é feroz. Então, em todas tem a planta que procura o sol, mas tem a planta que é carnívora. Tem a planta que te queima. Então, em todos os reinos, tem evolução. E a gente adquire a individualidade e a consciência dessa individualidade quando chegamos ao reino hominal. E graças a Deus, nós já evoluímos muito, já crescemos muito, já estamos muito melhores do que nós já fomos e temos condição, sim, de nos tornarmos muito melhores do que nós estamos. Com todas as informações que nós já temos hoje. E o meio mais prático e eficaz para nós fazermos o nosso progresso espiritual foi Jesus que deu de forma simples, né? Objetiva. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Fazei aos outros somente aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. É simples, né? A orientação está ali. Todos os 10 mandamentos estão resumidos aí. No amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas até hoje ainda tem que existir leis severas, e olha que nós já reencarnamos muito, né? Fazendo coisas que talvez não devíamos. Ainda hoje tem que existir leis humanas para fazer nós obedecermos o que já estava lá nos 10 mandamentos antes de Jesus. No tempo de Moisés, não matar, não roubar, não cobiçar as coisas alheias. Não tem que ter lei humana para frear os instintos humanos ainda? Mas Jesus falou, né? Resumiu tudo isso no amar a Deus e ao próximo como todas as coisas. Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos.